Comissões parlamentares de inquérito, projetos de lei, conversas intensas entre vereadores da oposição e da base do governo. Tudo isso fez parte de um cenário constante na Câmara Municipal de Belo Horizonte até agora, em 2023. E entre discussões, às vezes acaloradas, muito assunto importante foi debatido, investigado, aprovado. A reportagem de hoje do MGR na Política é de Vinícius Rangel. A relação entre a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte e a Prefeitura já teve dias menos turbulentos. Os parlamentares têm defendido a independência do Poder Legislativo e o debate com o Executivo tem sido intenso. A lei que destinou 512 milhões de reais para as empresas de ônibus na capital foi prova disso. A passagem baixou e várias contrapartidas foram exigidas em troca do subsídio milionário. Mesmo assim, o prefeito ainda vetou trechos do projeto de lei, como a gratuidade dos ônibus aos domingos e feriados e a garantia de 10% no subsídio para os suplementares. Quando se tem uma relação interpoderes, entre poderes, ou seja, poder executivo e poder legislativo, é importante que algumas figuras, alguns atores articulem um diálogo contínuo para evitar essas surpresas. As comissões parlamentares de inquérito também têm sido um instrumento para pressionar o Executivo Municipal. De 2017 a 2021, foram abertas 9 CPIs aqui na Câmara. No ano passado, foram 2. Uma que investigou os contratos de limpeza da Lagoa da Pampulha e teve o relatório final rejeitado pelos parlamentares, e outra que apurou o abuso de poder na gestão de Alexandre Calil. A comissão inocentou o ex-prefeito. Quando a gente aponta problemas de pessoas poderosas dentro da estrutura pública, o que acaba acontecendo é isso que a gente viu aqui. Uma mobilização do governo para derrubar o relatório. Atualmente, a Câmara tem 5 CPIs instaladas, um recorde de comissões ativas simultaneamente. Em uma delas, os vereadores querem investigar as ações da Secretaria de Assistência Social na gestão do Conselho Tutelar. Em outra, querem informações sobre o aumento da população de rua. Uma terceira investiga a Transoeste e o consórcio de ônibus BH Leste. A verdade é que quem não deve, não teme. Em 2021 foram 2 CPIs. Uma investigou o cartel de ônibus dessa cidade, elogiada pelo Ministério da Justiça. Em 2022, 2 CPIs. Uma mostrou a quantidade de erros que faz da Pampulha um esgoto a céu aberto. E agora, nesse ano, são 3 CPIs. Anda na rua da cidade e pergunta se o povo não acha que isso tudo merece uma investigação. Câmara que não fiscaliza é só um enfeite. As outras 2 comissões instaladas estão suspensas pela Justiça. Uma para investigar o uso da máquina pública em 2021 e a segunda CPI sobre o tratamento da Lagoa da Pampulha, que pretende dar continuidade aos trabalhos da primeira. 2 membros titulares da CPI chegaram a deixar os postos depois que ela foi encerrada sem um relatório final. A minha renúncia foi uma reação de revolta diante das manobras da Prefeitura para silenciar a CPI. Em 2011, no meu primeiro mandato, já apontava os possíveis equívocos que poderiam ser cometidos. O tempo passou, esses equívocos foram consumados e agora a CPI veio, apurando as várias irregularidades e apontando eventuais responsáveis. Mas, infelizmente, essa CPI foi silenciada. Segundo este advogado constitucionalista, não é comum a interferência do Judiciário nas ações da Câmara. O Poder Judiciário, em respeito até ao princípio da separação de poderes, não intervém nos trabalhos de outros poderes, a não ser que esses trabalhos estejam ocorrendo em desconformidade com os preceitos legais. Então, quando você tem o Judiciário, às vezes, dando uma liminar, suspendendo uma comissão parlamentar de inquérito, isso é um indício de que esses trabalhos podem estar ocorrendo de uma forma ilegal, em desconformidade com os requisitos legais. Diante do atual cenário, com as várias comissões e projetos colocados em pauta na Câmara, a articulação da Prefeitura com os vereadores é cada vez mais exigida. É natural que haja um aumento de processos investigatórios dentro do Legislativo, mas demonstra também uma falta de alinhamento entre os poderes. Não é sempre que isso acontece quando se tem esse alinhamento entre o Executivo e o Legislativo. O cientista político alerta que a disputa para as eleições do próximo ano não pode sobrepor os interesses e necessidades atuais da população. É importante que essas discussões girem em torno de algo que efetivamente mude a realidade das pessoas. Senão, estaremos apenas na retórica política sem haver qualquer tipo de pragmatismo ou mudança na vida das pessoas.
Aqui no estúdio eu converso agora com Bruno Miranda, do PDT, líder do governo na Câmara Municipal, a quem eu agradeço mais uma vez a presença. Boa noite, vereador. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos os telespectadores. É normal, é do jogo democrático a instalação de CPI, né? Sim. Isso faz parte, a Câmara tem como atribuição fiscalizar o Executivo. Passou do ponto, essa relação entre a Câmara e a Prefeitura está mais tumultuada? Na verdade, a relação da Câmara com o prefeito, com a administração do prefeito Fuad, é uma boa relação. O prefeito Fuad sempre manteve um bom nível de respeito com os vereadores, inclusive da oposição. Existe uma disputa, né, uma beligerância por parte do presidente da Câmara em relação ao prefeito, né? O presidente se coloca como pré-candidato a prefeito, é natural e legítimo que ele seja candidato no ano que vem, mas ele precisa apontar para o inimigo. E o inimigo dele hoje é o atual prefeito, né? Obviamente ele vai apontar problemas possíveis na atual gestão. O que a gente não pode aceitar é que isso prejudique o andamento dos trabalhos, prejudique a votação de projetos. A crítica, desde que ela seja respeitosa, ela faz parte do jogo democrático e a própria administração precisa entender quando ela é justa e necessária e tentar melhorar sempre. E reconhecer. E muitas vezes reconhecer e melhorar, faz parte. Mas precisa ser aprimorada essa relação, essa interlocução entre Câmara e Prefeitura, ou na avaliação do senhor é uma coisa pontual? É uma situação pontual, mas é óbvio que é o dia a dia, né? O processo político é dinâmico e a gente precisa estar sempre conversando com os outros vereadores, com os vereadores da base, da oposição, no sentido de tentar entender as dificuldades, as dúvidas em relação aos projetos que são pautados, as pautas que estão na cidade sendo questionadas pela população e a gente, no meu caso, como líder de governo, tentar fazer essa interlocução, estar sempre disponível a ouvir, ao diálogo, a sentar com os secretários, sentar com os vereadores, fazer essa ponte, é o que a gente tem feito. O prefeito Fuad, desde quando ele assumiu a prefeitura, ele nunca se omitiu a conversar, a dialogar de forma muito respeitosa. O Fuad é uma pessoa muito tranquila, muito serena, é uma pessoa muito experiente, né? Tem um histórico de vida pública extenso. É um homem público experiente. Experiente e conhece da administração pública, preparado muito. Então, ele não tem dificuldade, e o secretariado da mesma forma. Agora, quando parte para a parte da guerra, da beligerância, do ataque pessoal, aí a gente já começa a ficar preocupado, porque a eleição é só em outubro do ano que vem. A gente está antecipando Nós temos que cuidar da cidade. A eleição, na sua avaliação? Eu acho que sim. Está antecipando muito? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que focar nos problemas. Quando a gente trata dos problemas, a administração está totalmente à disposição para poder corrigir a rota. E precisa ser assim. Ninguém é perfeito, nenhuma administração é perfeita. Mas quando a ofensa parte para o campo pessoal e sem nenhum tipo de prova, sem fundamentação, aí é preocupante. E aí a cidade perde. Qual é a avaliação que a Câmara faz, o senhor que está lá no dia a dia, sobre esse novo contrato que foi assinado com as empresas de ônibus, com esse novo subsídio de 512 milhões de reais, mas com as contrapartidas? Sim, a gente tem uma expectativa de que a gente consiga de fato melhorar o serviço prestado na nossa cidade. Dizer que o serviço vai virar da noite para o dia uma maravilha? Claro que não, isso é falácia. Mas agora nós temos que acompanhar o cumprimento das condicionantes. Por exemplo, hoje foi pago o primeiro valor do primeiro aporte do subsídio. E chegou hoje? Chegou hoje. Isso é uma notícia importante. Qual é o valor? Eu não sei o valor. O valor exato. Eu sei que já teve glosa no pagamento, ou seja, algumas medidas, alguns critérios não foram cumpridos pelas empresas e a prefeitura glosou parte do pagamento, ou seja, não pagou na integralidade. Por quê? Porque houve descumprimento de alguns pontos por parte das empresas. Então tem que ser assim. Então vamos reforçar, porque essa é uma notícia, eu acho que, se não me engano, em primeira mão. Sim. Houve o pagamento desse primeiro aporte, do total de 512 milhões, foi dividido, né? Sim, sim. A primeira parcela, vamos dizer assim, foi paga hoje e não foi paga na integralidade, porque as empresas, na visão da prefeitura, exatamente, não cumpriram na integralidade, exatamente. Então precisa ser assim. No próximo mês, eu tenho certeza que as empresas vão trabalhar para poder aprimorar e melhorar o serviço que não foi entregue da forma que deveria, para que elas possam receber o valor pactuado de forma integral. Mexe no bolso? Mexe no bolso. É isso aí. Lá. Tá. Bruno, quais são os principais projetos que foram aprovados neste ano na Câmara, nesses últimos 2 anos? Pois é, nós tivemos aí esse projeto do subsídio, que é um projeto que afetou a cidade como um todo. A gente estava com a tarifa muito alta e conseguimos reverter com esse grande acordo que foi feito entre Câmara e Prefeitura. Isso é muito bacana, né? Mostrou que naquele momento houve diálogo e as coisas avançaram.
Nós aprovamos no primeiro semestre no primeiro turno, o projeto do empréstimo para Vilarinho, para as obras de macrodrenagem, para finalização daquelas obras da Vilarinho e da região do Isidoro. Que é uma demanda que a gente já está batalhando e agora está em segundo turno já pautada no plenário desse mês. Demais, Vilarinho. Sim, e a gente precisa de fazer obras de urbanização no entorno ali do Isidoro, né? Já tem milhares de famílias morando ali e as obras ali são fundamentais também. Então esse também é um outro projeto importante que está em segundo turno agora, para esse mês agora de agosto. Temos um projeto muito importante que permite que a Prefeitura faça ajustes no orçamento para que ela possa receber recursos, por exemplo, de emendas federais, 20 milhões da Lei Paulo Gustavo, para o setor de cultura, ou seja, esse projeto precisa ser aprovado agora em segundo turno para que esse recurso possa vir para Belo Horizonte, né? É um recurso federal da Lei Paulo Gustavo. Enfim, Esse projeto para reforçar a segurança nas escolas depois dos ataques que aconteceram? Pois é, esse projeto de minha autoria nós aprovamos em primeiro turno e vai entrar também na pauta, se Deus quiser, agora em agosto. E esse projeto cria um selo para incentivar instituições de ensino na nossa cidade a adotarem práticas de segurança, medidas efetivas de segurança com algum desastre, algum infortúnio, alguma questão de violência, para que a comunidade escolar saiba como agir quando acontecer uma situação de tragédia, um acidente qualquer. Um selo de... Porque você incentiva a instituição, falou, aquela escola fez o treinamento, participou do processo e ela tem um selo escola mais segura. Obviamente isso vai passar, depois de aprovada a lei, por interlocução com bombeiro, com guarda civil, com polícia militar, com órgãos de segurança para capacitar a comunidade escolar. Um problema que me chama a atenção em Belo Horizonte, de acordo com os últimos dados que a gente tem, são mais de 5.300 moradores em situação de rua. Há um projeto por parte da Câmara para devolver a dignidade a essas pessoas? É o que elas de fato precisam? É verdade, Lai. Essa problemática das pessoas em situação de rua é um fenômeno mundial e Belo Horizonte, de fato, hoje enfrenta um problema gravíssimo, né? Pessoas que estão morando na rua, nesse frio, muitas vezes desalentadas, sem emprego. Há um compromisso da Prefeitura, foi contratado o CIP, né, dentro de um grande programa guarda-chuva da Prefeitura com saúde, assistência, desenvolvimento econômico, para contratar 1.000 pessoas, aquelas pessoas que já estão na fase de transição, de saída das ruas, para poder contratar essa pessoa para o mundo do trabalho, para poder prestarem serviço para a própria Prefeitura, ou seja, você dá oportunidade de trabalho e essas pessoas que já não estão morando na rua, mas estão na fase de transição, em abrigos, você entrega a vara para a pessoa ir lá pescar. Exatamente. Dá uma oportunidade. Que é o que todo mundo quer, na verdade. A devolução da dignidade daquela pessoa. Né? Mas não existe mágica. Uma das políticas que tá sendo pensada. A gente começou essa política há cerca de 4 anos atrás, veio a pandemia e agora a gente está retomando isso com muita força. E esperamos que a gente consiga resultado concreto, né? Nessa pauta que é tão importante em relação às pessoas em situação de rua. Vereador Bruno Miranda, do PDT, líder do governo lá na Câmara dos Vereadores. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Obrigado a vocês aí pelo convite. Um abraço a todos. Boa noite.